Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós trouxemos aqui mais uma aluna da Faculdade de Bertioga, que já é advogada, ela já passou no exame da ordem, se formou agora no final de 2018, já prestou a ordem e já é advogada, porque quero dar uma rápida explicação aqui, porque algumas pessoas não sabem. A pessoa, quando termina o curso de Direito, ela terminou o bacharelato em Direito, então ela é bacharel em Direito. Para ela ser advogada, ela tem que prestar o exame da ordem, é um exame de 2 fases. Primeiro faz a primeira fase em múltipla escolha, passando ela faz depois a prova escrita, que é uma prova em que ela responde várias perguntas que a gente chama de subjetivas, são perguntas dissertativas, e depois ela faz uma peça, como se ela tivesse recebido um cliente na área que ela escolher, pode ser civil, tributário, trabalhista ou penal, e aí ela tem que identificar o problema do cliente, que é apresentado no exame, e ela tem que fazer a peça de memória, pelo que ela conhece, que seria adequada ao caso daquele cliente. E aí, então, passando, ela é advogada. E a Franciele Viana, que está aqui com a gente, já é advogada e apresentou um trabalho, inclusive eu a avaliei lá no COBRIC, que é o Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, lá na Universidade de Santa Cecília, e gostei muito do tema, como ela apresentou, como ela pesquisou, e a convidei para trazer aqui as suas considerações sobre o trabalho dela no Congresso, que é sobre hipnose e a prova. Será que se pode usar a hipnose como prova num processo penal ou num processo de direito? É isso que nós vamos saber da Franciele Viana. E deixo aqui o meu abraço carinhoso para todo mundo ali da FAB, que é a Faculdade de Bertioga, então para o diretor Paulo Rufino, para a professora Thaís, que é do nosso grupo de pesquisa aqui da Unisanta, a doutora Ana Carla, grande amiga também lá de Bertioga também, e o professor Nelson Esperança também, que nós tivemos oportunidade de conhecer quando estivemos lá no 2º Congresso de Bertioga, apresentando a exclusão social da criança migrante. Então vamos passar agora para a nossa querida convidada, que é a Franciele Viana. Boa tarde, Franciele. Prazer muito grande em você vir aqui falar sobre a sua pesquisa, sobre o seu trabalho instigante. Como é que é essa história aí da hipnose e a prova? Pode usar a hipnose como prova? Como é que é isso? Explica pra gente. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, mandar um beijo para todo mundo lá da FAB, meus colegas de sala. E eu estou muito honrada de estar aqui, muito obrigada mesmo. Já sabe que o programa é seu. Quando tiver mais coisa para falar, mais coisa que pesquisou, mais artigo que apresentou, é só dar um toque que a gente reserva o horário para você muito aqui. Muito obrigada. Bom, a hipnose, ela não pode ser usada como prova em si. Ela pode ser usada como auxiliar da prova. Porque se ela fosse usada como prova, ela seria uma prova ilícita. Então, ela é somente usada como auxiliar. Eu gostei bastante desse trabalho porque ele mostra que a nossa mente ela é muito poderosa. Então a gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. A mente inconsciente ela guarda absolutamente tudo que a gente faz, tudo que a gente sonha, todas as coisas que a gente faz. E a mente consciente ela é mais limitada. Então ela guarda mais aquilo que a gente vê com frequência, que é mais importante. E a hipnose atua exatamente na mente inconsciente, buscando as memórias esquecidas, memórias que estão obscuras, e isso pode ajudar num crime. Você disse que a hipnose não pode ser usada como prova, mas como auxílio à prova. Exatamente. Como é que é isso? Me explica essa diferença, porque o público que está assistindo está dizendo, bom, não entendi, como é que é essa história? Por que não pode usar, porque seria uma prova ilícita, não obstante ela pode ser usada como auxílio na prova? Então, como a hipnose ela atua nessa mente inconsciente, assim, eu não sou especialista na questão de psicologia, nada disso, mas eu pesquisei bastante, e como a hipnose ela atua na mente inconsciente, ela pode buscar
alguns sonhos, algumas vontades, memórias falsas. E isso poderia incriminar injustamente uma pessoa. Então, se fosse levado exatamente como prova, isso poderia ser injusto com alguma pessoa trazendo uma memória falsa. E quem é que faz esse resgate? Porque, pelo que eu entendi, a hipnose ela é usada para resgatar alguma memória que, por algum motivo, pode ser um trauma muito grande, pode ter sido até uma amnésia mesmo, alguma pancada na cabeça, que a pessoa tenha tido um trauma físico, ela esqueceu, para ela não existe. Não obstante, alguém desconfia que ela possa ter aquela memória. Quem é esse profissional que vai resgatar essa memória e ela vem e pode ser usada como auxílio à prova? Então, no estado do Paraná, o Instituto de Criminalística ele fez uma parceria no ano de 98 até 2008. Ele fez uma parceria com um laboratório de hipnose forense. Então, era um médico psiquiatra formado certinho na área de psiquiatria e hipnose. E eles fizeram uma parceria. Porque o que acontecia? Vinha na delegacia casos de homicídio, casos de abusos sexuais e tudo mais, só que eles não conseguiam ir a fundo na investigação, porque a vítima tinha a mente bloqueada exatamente pelo trauma, pelo estresse pós-traumático. E aí a pessoa não conseguia lembrar características do criminoso, algo que poderia avançar nas investigações. Então, aí eles fizeram essa parceria com o laboratório de hipnose e esse médico fazia uma avaliação com essa vítima e começavam fazendo as sessões de hipnose para tentar resgatar essa memória. E aí a memória então vem para o consciente. Exato, aí vem para o consciente. E eles mandavam a pessoa para fazer um retrato falado. Então a partir daí era elaborado um retrato falado e a partir do retrato falado começavam as investigações. Então as investigações saíam do arquivo, começavam a andar até conseguir encontrar o suspeito e a partir daí começar a encontrar as provas, se foi ele mesmo, onde que ele estava, e começar a encontrar as provas em si. Então, por isso que a hipnose era usada como auxiliar. Sim, porque aí na medida em que resgata essa memória, que essa memória vem para o consciente, a pessoa já é capaz de fazer um depoimento e nesse depoimento fazer um retrato falado e aí sim, a partir daí, e um conjunto de provas, de circunstâncias, de testemunhas, etc., você é capaz de montar realmente um processo válido e lícito, não é verdade? Exatamente. Porque simplesmente a hipnose por si só, ela poderia ficar contaminada com outras memórias, né? E ser uma prova ilícita, ou enfim, acaba condenando uma pessoa que... Por exemplo, se pegasse a hipnose somente a hipnose como prova e que não tivesse outras provas corroborando aquilo, poderia pegar uma pessoa errada, né? Exato. Porque às vezes até a vista, né, dependendo da hora, se estava muito escuro. Recentemente nós temos o caso do menino que foi preso, ficou preso lá durante 15 dias apanhando lá dentro da cadeia. E a mulher reconheceu o cara, né? Foi ele. Exatamente. E aí depois o pai descobriu uma filmagem de câmera da rua num lugar completamente diferente, naquele mesmo horário, graças a Deus, né? Que o filho provou que o filho não estava no local, que ele estava perto de casa, que aí mostrou a câmera, né? E realmente aí depois eles descobriram o criminoso. Então, quer dizer, que eram parecidos até. Mas é que na escuro, de noite, a pessoa viu pavor, achou que era. Exato. Né? E às vezes e a pessoa não reconhece. Então tem que levar em consideração tudo isso. E um dos primeiros casos do laboratório foi exatamente assim, aconteceu um atropelamento, a vítima morreu no local e a única testemunha que tinha foi perto de um posto de gasolina. A única testemunha que tinha era um frentista. E ele não lembrava a placa, ele não lembrava de nada. Então foi feita a hipnose
E ele foi recordando a placa, ele foi recordando, na verdade ele foi recordando o caminhão, um caminhão que tinha passado na hora e qual era o nome que estava no caminhão. Aí perceberam que era um caminhão de uma loja de móveis. Aí foram até a loja de móveis, entrevistaram um motorista e o motorista tinha anotado a placa do carro que acabou acidentando uma senhora. Eles pegaram a placa, conseguiram chegar até a pessoa e fizeram toda uma avaliação no carro. Conseguiram perceber que tinha vestígios ainda de sangue naquele carro. E a partir daí eles conseguiram provar, né? Naturalmente Exatamente. devem ter pegado vestígio, DNA e fizeram o tudo. DNA e tudo e conseguiram provar que aquele era o motorista que tinha atropelado e causou matado. o acidente e fugiu. Muito e interessante, é né? Muito Muito interessante, muito né? interessante. Infelizmente não é tão investido. Mas você né? falou Não que tem. tinha uma parceria lá de 98 a 2008. Eles não trabalham mais assim? Não trabalham mais com hipnose? Não, ficou de 98 a 2008, pelo que eu pesquisei. E depois voltaram em 2017. E ficou até só 2018. Porque infelizmente o médico Dr. Rui Sampaio, que ele era o que coordenava, que ele era o médico psiquiatra, ele faleceu. E aí pararam os trabalhos. E aí não teve continuidade? Não, é difícil um profissional qualificado exatamente nessa área de hipnose forense. E ainda dizem que ninguém é insubstituível. Exatamente. Claro que é, porque tem tanto trabalho que acontece isso. Só tem uma pessoa que faz e aí ela falece e acaba tudo. Não há continuidade, né? Exatamente. Não é uma política de Estado, a pessoa não tem nem condições de preparar sucessor porque mal consegue trabalhar. E veja quantos crimes foram resolvidos com o auxílio do Mais método. de 800 casos foram resolvidos com a ajuda da hipnose. Então... E só no Paraná, você não tem conhecimento no Brasil que haja em algum outro estado essa iniciativa? Só tinha no Paraná. No Brasil inteiro só tinha do Paraná. E você, por um acaso, não sei se foi o foco do seu trabalho, porque eu sei que esses trabalhos, eles são assim muito focados e você não pode abrir muito, aquela história toda. Mas você tem alguma notícia de que haja esse tipo de estudo em algum país do mundo? Bom, ou esse tipo de uso da hipnose? Eles já usaram nos Estados Unidos, mas como lá eles usavam como prova em si, foi proibido o uso, porque ocorreu exatamente um julgamento, um erro no julgamento e teve uma pessoa que ficou presa durante muitos anos e só depois de muitos anos que eles descobriram o erro e aí eles proibiram o uso da hipnose na área jurídica. Mas outros casos, em outros países é muito difícil ocorrer. Inclusive, Franciele, eu vou até mencionar para você, né, que houve uma novela há um tempo atrás, Sim. que até foi muito criticada, porque eles, não sei se eles não se socorrem de técnicos, não sei se é economia de personagem, a gente não sabe direito, mas eles puseram uma advogada justamente, fazendo o papel de coach, porque o coach, ele não se confunde com o psicólogo, a atuação é de outra forma, né? Ele nem pode usar as técnicas, nem domina as técnicas do psicólogo, né? E esse trabalho de hipnose, como você bem disse, é feito por psicólogos e psiquiatras, né? Que trabalham com a mente e que tem o domínio total das técnicas. Porque quando você vai estimular uma mente, você nunca sabe o que você pode encontrar. Então tem que ser uma pessoa muito especializada, muito responsável, que saiba muito bem. Você vê que não é todo psiquiatra que trabalha com isso. E aí foi muito criticado, mas eu achei bacana porque levantou isso. Sim. Porque apesar de ter todas essas impropriedades técnicas na novela, mas foi interessante porque foi justamente uma menina que sofria abuso e ela resgatou essa memória fazendo
eles falaram lá na novela meio impróprio regressão, né? Isso. Porque através da hipnose ela conseguiu uma regressão e ela recuperou a memória e aí trouxe para o consciente e aí ela pôde, inclusive, denunciar e se livrar daquilo. Inclusive ela tinha problema, não conseguia casar, não conseguia se relacionar com o namorado, nada disso, né? Que isso acontece mesmo, a gente sabe. Então foi interessante que foi colocado isso, né? Talvez fosse importante as pessoas começarem a incentivar até os psicólogos se aperfeiçoarem nisso aí nos estados, porque é importante, porque a estatística diz que o número de casos insolúveis que são cometidos, crimes que são cometidos e que nunca se descobre o assassino, né? Inclusive agora o ministro da Justiça ele está querendo até fazer está criticado, porque todo mundo quer fazer alguma coisa sempre muito criticado, está querendo fazer um banco de dados dos criminosos, né? Inclusive com DNA, tudo direitinho, dos que já estão julgados lá, para quando foge, né? Você conseguir localizar, enfim, né? Porque às vezes a pessoa faz plástica, né? Enfim, então usar toda a tecnologia que nós temos, que não é pouca, que é bastante avançada, para auxiliar para que realmente a sociedade fique protegida. E até esses criminosos, na medida, né? Semana passada veio aqui a Bruna Oliveira, que é sua colega, né? Que veio falar também dos psicopatas, né? Então a gente fica pensando, né? Nós temos que resgatar essas pessoas na medida do possível, porque às vezes não é possível, mas também temos que proteger a sociedade. Então são papéis diferentes, são papéis difíceis e que exigem muita técnica, muito conhecimento para que você possa melhorar a situação de todos e não piorar, né? E eu acho que a gente chegando no criminoso é um passo importante, tanto para que proteger a sociedade, como para melhorar os exemplos que a gente dá para os jovens, como também até, quem sabe, resgatar esse criminoso de verdade. Não deixar ele preso que nem um traste lá na cadeia durante anos, que ele entra ruim e sai muito pior. Né? Isso também não realiza a função da pena. E assim, com esse trabalho, eu percebi o quanto a gente conhece tão pouco das coisas. Então, tudo, na época que aconteceu, que ocorreu essa novela, foi a época que eu estava começando a pesquisar. E aí eu vi na novela, eu comecei a me interessar e pesquisar mais a fundo. E assim, tudo que a gente vê que despertar algum interesse, pesquisa direitinho, porque às vezes passam na TV de uma forma que às vezes é errada ou distorcida, então pesquisar certinho, procurar saber, porque a hipnose também tinha muito preconceito em questão de usar para entretenimento, né? Então o pessoal sempre teve muito preconceito. E na hipnose a pessoa está consciente, ela pode se despertar a qualquer momento. Tem pessoas que têm mais dificuldade de entrar num transe hipnótico do que outras, mas ela está consciente, não é uma coisa que que o hipnólogo pode fazer qualquer coisa. Como a gente vê em filme, né? Que hipnotiza, vai sair matando, depois não lembra de nada, não é nada disso. Ou come uma cebola como se fosse uma maçã. Não é nada disso, isso é mito do cinema, né? Então a dica que eu dou é pesquisar muito mais a fundo. Não vai acreditando em tudo que vê, não. Exato. E também não vai saindo dando opinião pensando que sabe que não sabe, né? Porque a hipnose, ela tem muitas características, ela serve para muitas coisas, para parar de fumar, ela serve para concentração, para emagrecer, ela tem várias funções. Então, e uma delas é usada no direito. E se tiver essa possibilidade aqui no Brasil de mais investimento, mais profissionais qualificados, ajudaria muito a tirar muitos processos da gaveta para ter solução. Obrigada pela presença, volte sempre. Quando tiver novidade, é só me avisar que eu reservo um programa todinho para você, tá bom, querida? Eu que agradeço. E você fique aí, que nós voltamos já já.
1950, o ortopedista Dr. Renato da Costa Bonfim trouxe para o Brasil um modelo de reabilitação inspirado em sua experiência no exterior. Os anos passaram e a realização de um sonho foi além. Hoje, milhares de pessoas são atendidas na ACD. O Hospital Ortopédico AACD é referência em ortopedia e reabilitação e em cirurgias de alta complexidade. Com atendimento humanizado, possui um espaço para readaptação pós-cirurgia com desafios da vida diária. Com a ajuda de pessoas que acreditam que a vida é movimento, atendemos crianças, jovens e adultos com deficiência física e qualquer tipo de necessidade ortopédica. Agora, vamos deixar quem mais entende do assunto contar o que é a ACD. Amor, profissionalismo e confiança. A gente já vem com aquela referência, né, que é o melhor lugar para atendimento dos nossos filhos. E isso se confirma quando nós chegamos na recepção. Seja bem-vindo. Qual a primeira terapia que você vai ter hoje? A ACD, com certeza, é a segunda casa. Porque quando a gente está lá fora e você tem um filho especial, te trata como coitada. Aqui não, trata como um ser humano normal e tal, você tá na luta e eles estão te ajudando, estão do seu lado. Quando a pessoa chega sorrindo para acolher seu filho, fazer um tratamento com seu filho, eu acho que isso faz com que ele desenvolva muito melhor. E as terapeutas super carinhosas com ele, então eu só tenho a agradecer. Quem trabalha aqui tem paixão pela causa. Unimos centenas de profissionais e voluntários dedicados a transformar vidas, oferecendo atendimento completo, desde consultas, exames e cirurgias a terapias para reabilitação. Tecnologias avançadas e terapias especializadas são diferenciais que contribuem para a evolução dos tratamentos. Nossas oficinas ortopédicas fabricam produtos individualmente, como capacetes para deformidades craniana, produzidos no Brasil somente pela ACD. Para melhorar a experiência dos pacientes, investimos sempre em pesquisas e projetos científicos. Todo o conhecimento adquirido é compartilhado em cursos e palestras para profissionais da área e funcionários. Desenvolvemos projetos como a ACD Esporte, que forma atletas em modalidades esportivas e trabalha a inclusão familiar. E a ACD Escolar, que leva em conta a necessidade de cada aluno no processo de educação e desenvolvimento pessoal. É assim que transformamos vidas. Enquanto nossos pacientes espalham sorrisos pelos corredores, trabalhamos para que eles continuem superando cada vez mais desafios. Por isso, precisamos da sua ajuda. Voltamos e agora você fica com a conversa com a psicóloga Mariângela Fortes Veiga. Dia desses aí, dando uma passeada pela internet e sites, porque eu não procuro na internet nenhuma matéria ou site que não seja de confiança. E sugiro até que você faça isso, porque a internet é meio terra de ninguém, você tem que saber onde pesquisar. E eu lendo uma reportagem do ministro da Educação, o atual, ele comentava que ele vai retirar a universidade paga, né, as universidades federais, e vai deixar para uma elite intelectual. Aí eu me perguntei, o que é uma elite intelectual para ele? Então, você que está me ouvindo, cobre seus direitos. Você é a elite, porque você paga para isso. Não existe essa história de elite intelectual, inclusive porque se existisse, a elite já é elite, ela não precisa de universidade, ok? Olho vivo aí. Atividade física e saúde é com o professor Rogério Cláudio.
Olá, todos bem? Grande prazer estar aqui novamente e relembrando a famosa técnica de contrologia, tão conhecida como método Pilates. Seu criador, Joseph Pilates, ele foi aquela pessoa sensacional que conseguiu desenvolver uma série de exercícios onde não existem contraindicações. O único risco do método Pilates, costumo dizer, são aqueles que são pirateiros, né? Que decoraram exercícios, não têm a menor consciência do que está fazendo e trazendo prejuízos àqueles que acham que estão fazendo o Pilates de uma maneira correta. O exercício Pilates, chamado contrologia, requer o equilíbrio entre mente, corpo e espírito, respeitando sempre o momento de cada pessoa, de que forma que ela está se manifestando, de que forma que ela está respirando e sempre seguindo os princípios básicos para que tenhamos condições de ter os resultados deixados aí pelo nosso querido mestre Joseph Pilates. Um abraço a todos. Meio ambiente e saúde, tudo a ver, com o professor Gustavo Abraão dos Santos. No meio ambiente das cidades, nós temos aí no Brasil a política urbana para os municípios, que é instituída pela Constituição Federal. Ela instrumentaliza as questões que envolvem o Estatuto da Cidade, desde 2001, aonde as cidades devem se estruturar, pensar em desenvolvimento com qualidade de vida. Então a questão de hoje que nós estamos abordando é o trânsito. O trânsito, ele deriva de transporte. Transporte é mobilidade urbana, acessibilidade. O transporte tem a questão dos impactos ambientais das emissões de carbono. Essas emissões de carbono são dos transportes. Então temos que repensar essa questão dos transportes. Existem tecnologias limpas, questões de substituição de diesel por biodiesel, por questões de híbridos, elétricos nos transportes coletivos. O município de São Paulo já instituiu uma política municipal com relação aos transportes coletivos utilizarem a tecnologia limpa. Vamos pensar sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!